A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 5: O fim está próximo. Autor Pedro Dong. Semana 4. Armar-se com o pensamento de Cristo para o sofrimento. Quinta-feira. O objetivo dos sofrimentos. Ler com oração, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4:2. Como conseguiremos livrar-nos da natureza terrena que ainda há em nossa carne e em nosso velho homem? Se já morremos e ressuscitamos com Cristo, não devemos perder tempo pensando nas coisas terrenas, mas cogitar das coisas lá do alto. Colossenses 3, 1-2. Para isso, precisamos colocar nossa mente nas coisas lá do alto por meio da palavra. Quando colocamos nossa mente no Espírito, nós nos unimos ao Senhor. 1 Coríntios 6:17. No que tange aos sofrimentos, a vitória sobre eles começa no pensamento, na mente. Ter a mente de Cristo significa colocar a mente no Espírito. Assim que nos unimos a Cristo, os sofrimentos dele nos ajudam a suportar os nossos próprios. Portanto, quem está armado para os sofrimentos, na verdade, está preparado para eles, mesmo que eles não venham. Os dizeres de Pedro: aquele que sofreu na carne deixou o pecado, 1 Pedro 4:1, podem dar ideia de ascetismo, de fazer a carne sofrer para se libertar do pecado. Infelizmente, há os que pensam dessa forma. Entretanto, nem mesmo o jejum deve ter o ascetismo como base. Devemos jejuar quando estamos preocupados com a obra de Deus. Às vezes, esse sentimento é tão forte que nos tira o apetite, e então jejuamos em favor do reino de Deus. Outros usam o jejum como forma de fazer a carne sofrer, privando-a de comida. Isso é ascetismo e não agrada ao Senhor. Quando passamos por sofrimentos, somos compelidos a refletir sobre a vida, sobre nosso viver. Devo continuar vivendo dessa forma ou preciso consagrar-me mais ao Senhor? Tendo esse sentido, o sofrimento não é ascetismo, mas tem o objetivo de nos fazer voltar para o Senhor e entregar-lhe o comando de nossa vida. De maneira geral, a bonança e o conforto tendem a aquecer a concupiscência humana, ao passo que o sofrimento esfria as paixões da carne. Assim sendo, podemos entender a razão das palavras de Pedro: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4:2. Na época de Pedro, muitos judeus, antes de se converter, viviam como os gentios em dissoluções, luxúria desenfreada, excessos, licenciosidade, lascívia, libertinagem, concupiscências, sensualidade, borracheiras, bebedeiras, orgias, farras, bebedices, embriaguez e detestáveis idolatrias. 1 Pedro 4:3. E, quando os cristãos deixavam essa vã maneira de vida, seus amigos estranhavam e não aceitavam o fato de eles não mais os acompanharem. Versículo 4. O excesso de devassidão pode ser representado por uma torrente, uma maré que arrasta os homens para a completa degradação moral. Por isso, a mudança no viver dos que criam perturbava aqueles que seguiam a velha e vã maneira de vida. A arma de reação das trevas, nesse caso, é a difamação e a calúnia. Essa ação retaliatória inclui maldade, dolo, hipocrisia, inveja e termina em maledicência, que é calúnia. 1 Pedro 2:1.
Quem pratica o mal e de repente vê seu colega abandonar esse viver, não se sente bem, porque a conduta pura do amigo, que agora está na luz, expõe suas trevas. Então, para se defender e justificar a própria devassidão, a própria situação de trevas, ele é compelido a falar mal daquele, usando de calúnias. Por esse motivo, Pedro nos conforta e nos incentiva a não ficarmos preocupados, pois todos haverão de prestar contas a Deus. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.